Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV e hoje com um assunto super pertinente, né? Tendo em vista aí todo o contexto que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos falar sobre perdas, sobre acolhimento dessas pessoas que estão sendo afetadas diretamente e indiretamente pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E para conversar com a gente, com muito amor e carinho, eu trouxe uma amiga já de longa data, que é a Mariana Clark, ela que é consultora, psicóloga, especialista em saúde mental e perdas e lutos, além de acolhimento e humanização. A Mariana também é mentora de saúde mental na Top to You e colunista também do Valor Econômico na coluna Carreira do Divã. Muito carinho, muito afeto por te ter aqui, Mariana, e te agradeço muito por poder compartilhar um pouco da tua experiência aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Eliane. O prazer todo meu poder contribuir nesse momento com vocês. Pessoal, eu vou pedir para a Mariana fazer uma breve apresentação aqui, contar um pouquinho da jornada dela, né, profissional, para a gente conhecer um pouquinho mais. A Mariana, hoje ela está morando no Rio ou em São Paulo? Eu nunca sei onde tu está. São Paulo, apesar de ser São carioca, Paulo. moro aqui em São Paulo. Ah, maravilha. Então ela vai comentar um pouquinho aqui sobre a trajetória profissional dela. Fica à vontade, Mari, é contigo. Muito bom, prazer enorme mais uma vez, Eli, estar com você aqui nesse momento. Obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga, trabalhei durante 18 anos no mundo corporativo e sempre na área de recursos humanos, e há 5 anos eu fiz a minha transição de carreira e levo para as organizações a possibilidade da gente oferecer espaços de afeto, de cuidado, através de processos mais humanizados, de acolhimento, e oferecendo de alguma forma espaços de expressão e validação das dores dos funcionários, das lideranças, e como é que a gente trabalha os nossos sofrimentos humanos nesse contexto do trabalho, que sempre foi um contexto de muita ameaça, muito sofrimento e muita insegurança, e a ideia é que a gente possa fazer uma provocação para que as organizações sejam mais fonte de afeto e de cuidado. Então, Mari, né, tu deve estar acompanhando aí pelas redes, né, pela própria TV, pela mídia, né, o quanto o Rio Grande do Sul está sofrendo, né, de certa forma aí com essas enchentes, né, e mudando aí todo um modo de se viver, né, pessoas desalojadas, pessoas que perderam entes queridos, né, e a gente está falando aqui em perdas, né, eu acho que claro, cada um, dentro da sua maneira, teve uma perda, né? Claro que não é a perda da vida, né? Muitas vezes, mas então eu queria te ouvir, Mari, como é que a gente pode, de certa forma, tu que já passou aí por várias experiências, né, dentro das organizações e também dando assistência para várias pessoas, né? Como é que a gente pode ajudar, né? Porque às vezes a gente quer ajudar, não sabe ajudar, né? Então, queria te ouvir nesse sentido sobre essa temática. Muito bom, Eli. Nós duas que bebemos na fonte do capitalismo consciente, a gente sabe que, infelizmente, o nosso modelo de capitalismo, né, o modelo que a gente construiu não privilegiou os nossos recursos naturais, né? Então, o fato é que a gente tem uma crise ambiental relevante, e a gente não vai poder mais deixar essa agenda de lado, né? Já que a gente sabe que o nosso governo, infelizmente, não vai conseguir fazer a diferença sem o amparo das empresas, sem o amparo do mundo dos negócios, a gente precisa acreditar numa nova consciência, né? Porque a gente sabe que essas chuvas elas vão continuar, infelizmente, né? É uma crise de fato ambiental, e a gente precisa se preparar enquanto sociedade, enquanto coletivo, enquanto comunidade, para poder dar conta dessas tragédias e desses dramas, né? Eu estou falando tudo isso porque quando a gente pensa numa tragédia coletiva como essa, assim como você traz, a gente está falando sim de um luto que a gente considera como luto coletivo, né? E o que significa o luto coletivo? Primeiro que os nossos lutos são experiências de rompimento de vínculo.
E a gente vai viver uma série desses lutos ao longo da nossa existência. Então, quando a gente pensa nesses colapsos coletivos, a gente tem sempre que pensar como é que a gente acolhe essa população nesse momento. E quando a gente pensa no luto coletivo, o luto coletivo ele tem 3 grandes características. Primeiro, mortes em massa, e a gente sabe que, infelizmente, já tiveram inúmeras perdas nessa tragédia que o Rio Grande do Sul está passando. A segunda característica do luto coletivo é a sobreposição de perdas, como você traz, ou seja, além da gente perder pessoas que a gente ama, a gente pessoas perderam trabalho, pessoas perderam projetos de vida, pessoas perderam as suas casas, né? Então a gente está falando de um drama coletivo, social, que impacta muitas pessoas do ponto de vista psíquico, a gente nem sabe quais são as reverberações futuras disso, né? E uma última característica do luto coletivo que a gente fala é quando a gente rompe o nosso mundo presumido. E o que isso significa? Significa que nós tínhamos planos, nós tínhamos sonhos ao longo do ano, né? Como é que seria ao longo do ano, como é que vão ser, como é que é a minha rotina, como é que eu estou organizado para passar a minha rotina, a minha semana, os meus finais de semana. E aí vem uma tragédia como essa e rompe esses planos. E isso desorganiza muito a gente enquanto a nossa parte cognitiva. Então, como é que a gente faz para se reorganizar a partir de um colapso e um drama violento como esse que vocês estão vivendo? E a gente sabe que o trauma, e essa é uma situação que a gente considera como multitraumática, a gente sabe também que os traumas eles sequestram e roubam a nossa capacidade da gente se reorganizar emocionalmente. Então, é muito complexo quando a gente pensa no hoje e no amanhã. É uma coisa muito, muito, muito louca, né? Porque realmente, como tu fala, assim, a gente fica sem chão muitas vezes, né? É claro que eu acho que esse apoio, talvez, que a gente possa dar para essas pessoas, né? Ela traga essa esperança de que, sim, a gente perdeu muitas coisas, mas não foi tudo, né? A gente ainda tem a vida, a gente ainda tem essa motivação aí para continuar, né? E eu tenho visto, assim, às vezes, em muitos espaços onde a gente trabalhou já e ficou mais próximo aqui das pessoas mais afetadas, né? Muitos voluntários, muito comprometidos em ajudar, sabe? Muito empenhados em querer fazer alguma coisa para essas pessoas, né? E aí eu queria te ouvir, assim, dentro desse processo, né? Porque a gente tem o cuidar do outro, mas tem o cuidar de si também, né? Como é que a gente faz esse equilíbrio, né? Eu já tenho notado para algumas pessoas assim que eu tenho falado, né, que elas estão um pouco cansadas. A gente já está mais de 15 dias, né, nesse processo intenso e pessoas realmente assim da linha de frente, né? Como é que a gente ajuda essas pessoas, Mari, a estarem bem para poderem ajudar outras pessoas? Esse é um ponto de muita atenção, porque a gente está falando primeiro de profissionais que estão na linha de frente, que já sofrem na natureza da sua atividade a fadiga por compaixão. E o que isso significa? Significa que são pessoas que estão a servir de outras pessoas, como uma missão de vida. A gente está falando de pessoas que trabalham em hospitais, de bombeiros, policiais, que é considerado um grupo de risco quando a gente pensa, inclusive, nos adoecimentos mentais. Ou seja, existe um limite dessa doação. E qual é esse limite dessa doação? Né? A gente sabe que é um limite individual. Claro que quando a gente pensa numa tragédia como essa, as pessoas vão ultrapassar os seus limites para poder dar conta da sua atividade efetivamente. Ou para outras pessoas que não trabalham necessariamente nessas funções, mas que estão ali enquanto coletivo, se mobilizando para apoiar essa população e essa comunidade. Mas a gente também tem uma preocupação lá na frente, que é essa necessidade que a gente tem de tamanha fadiga, e pode haver uma necessidade em algum momento da gente se desligar emocionalmente dessa tragédia para que a gente consiga um mínimo de autopreservação, né? Então a gente pensa que em algum momento os jornais vão parar de transmitir
notícias, a gente sabe que em algum momento a internet vai deixar de falar um pouco sobre o assunto e provavelmente é quando essas pessoas vão mais precisar de ajuda, né? E aí eu tenho visto alguns clientes que eu trabalho com sede aí no Sul, com um trabalho muito bonito, por exemplo, tem uma empresa que me contou que está fazendo um fundo de reserva de reconstrução e reparação, justamente para quando essa poeira abaixar e talvez as doações diminuam, talvez a mobilização da sociedade diminua, e aí essa empresa, por exemplo, está fazendo uma reserva para que ela possa fazer essa doação mais adiante, que eu achei uma ação absolutamente relevante, né? Outro cliente, por exemplo, me trouxe uma necessidade, já que a organização parou e as pessoas estão em casa, me pediram um trabalho, fazer uma intervenção com essas equipes, e eu achei muito lindo, porque eu fiz uma proposta, e é uma proposta de intervenção que eu já pratico desde a pandemia, que é, nesse momento, convidar os familiares para participarem desse acolhimento. Que eu acho que isso também é um movimento, quando a gente pensa nos stakeholders, quem são as pessoas que também são impactadas e inspiradas por essas empresas e que, de alguma forma, podem fazer um trabalho de trazer junto as famílias para esse momento, para que a gente possa levar informação, para que a gente possa levar um conteúdo que seja um conteúdo que possibilite uma tentativa de reestabelecer o controle, a segurança, alguma previsibilidade, para que essas pessoas possam minimamente se reorganizar dentro do que for possível naturalmente para elas. Uhum. É verdade. E tem muitas empresas, Mari, assim, que eu vejo que já estão dentro dessa linha, né? Eu acho que é claro que nem todas ainda conhecem o capitalismo consciente, nem todas têm essa visão mais ampliada, né, do que é necessário no momento desse, né? Mas ao mesmo tempo a gente procura incentivar, né, cada uma delas a pensar na responsabilidade social que elas têm, né, numa situação dessa também, né? É claro que queria te ouvir aí de São Paulo também, né, do que tem visto aqui. A gente está numa campanha muito forte para que os produtos do Rio Grande do Sul sejam comprados, né, pelos outros estados, né, para que isso também ajude, de certa forma, essas pessoas, quando regressarem, então, às suas casas, né, ou em outras casas que vão ser construídas, porque a gente não sabe ainda como é que vão ser aí próximas semanas, né, mas a gente acredita que seja muito importante as empresas também olharem para essa questão, né? O que eu posso fazer de outro estado para ajudar, de certa forma, enfim, ajudar de alguma forma. O que tu tem visto? Tem sentido isso, Mari, aí em São Paulo e nos lugares onde você trabalha? Sim, tenho sentido. Tenho sentido as pessoas muito preocupadas com essa tragédia e uma preocupação muito grande exatamente nesse sentido. Como que nós, à distância, enquanto organização, a gente pode, de alguma forma, acolher essas pessoas, né? E aí eu vejo, sim, algumas empresas com sede no Sul, muito preocupadas com o retorno dessas pessoas ao trabalho. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que eu atendo, que é uma seguradora, que infelizmente, naturalmente, ela não pôde parar, justamente para poder apoiar os seus segurados nesse momento, mas como é que a gente pode oferecer um pouco de segurança, e oferecer segurança nesse momento é afrouxar a insegurança, né? Que é um trabalho muito sensível, muito sutil, que exige muita ética, muito cuidado e muito respeito para a gente trabalhar com essas equipes, que é trazer esse acolhimento, trazer conforto dentro do desconforto, trazer um pouco de possibilidade de otimismo, o que é possível nesse momento de você olhar com alguma esperança para o futuro, o que é possível a gente fazer enquanto organização. Então, eu já fiz reuniões com liderança para capacitar essas lideranças nesse momento, como é que fala do assunto, como é que aborda as pessoas. Tudo isso para tentar trazer, de fato, um pouco mais de ampliação de consciência nesse momento, né? Dentro do que for possível para cada um, né, Eli? A gente sabe que
tem pessoas em situações muito mais críticas do que outras. Então, como é que a gente, mais ou menos, também mede esses espaços possíveis da gente poder, inclusive, falar sobre isso, né? Então, nesse momento que existe muita culpa e reações muito importantes a partir dessa experiência, reações físicas, reações emocionais, reações cognitivas, reações existenciais, que reverberam a partir dessa experiência tão desorganizadora. Uhum. Ô Mari, tu que trabalhaste já, eu sei que tu tiveste uma passagem lá pela tragédia de Brumadinho também, né? Eu queria que tu contasse, assim, da tua experiência também, que não deixa... É uma tragédia coletiva, né? Como é que foi isso para você vivenciar e poder ajudar essas pessoas que também acabaram perdendo muitas famílias, muitas suas casas também, né? Muito parecido do que a gente tem visto aqui também no Sul. Lá nós éramos uma equipe de psicólogos, dentre várias iniciativas da Vale, e a gente tinha um trabalho que era um trabalho de levar a regulação emocional para esse público, para os funcionários da barragem do Córrego e para os familiares dos funcionários da barragem do Córrego, trazendo essa possibilidade e essa esperança do autocuidado. Embora a gente saiba, né, Eli, isso eu tenho ouvido muito agora no Sul, que é como é que eu posso pensar em me cuidar nesse momento se eu não consigo descansar, sabendo que eu tenho pessoas da minha equipe, por exemplo, numa situação ainda muito dramática. Então, de novo, tem a culpa, tem a impotência, uma palavra que eu tenho ouvido muito, como é que eu ajudo, como é que eu me coloco a serviço do outro nesse momento. Então, o trabalho lá era um trabalho nesse sentido, trazer a regulação emocional como uma possibilidade de eu conseguir puxar um pouco de ar nesses encontros de acolhimento para que eu possa encarar o dia seguinte. Além disso, a gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho junto com o André Ferraz, que era o nosso coordenador, que era um trabalho com as lideranças da diretoria de reparação da Vale, que foi criada na época, que é uma equipe multidisciplinar que estava à frente de todas as questões do ponto de vista de prevenção e pós-venção do rompimento da barragem, e o trabalho que a gente fez também foi como é que a gente cuida de quem está cuidando, quem está na linha de frente, oferecendo ferramentas, oferecendo possibilidades e caminhos de cuidado para que essa equipe estivesse se sentindo mais preparada para dar conta desses desafios que todas as tratativas, todo o endereçamento dessas equipes para que a gente pudesse suavizar, ventilar e prevenir, eventualmente, os adoecimentos mentais, que é uma preocupação parecida com o que a gente vive hoje nessas minhas experiências junto com os clientes aí no Sul. Uhum. O Mari, e uma questão é assim, às vezes eu fico me questionando, né? E como é que a gente, assim, na prática, pode talvez passar alguma mensagem para essas pessoas que estão, talvez, um pouco mais na linha de frente, né? E de como conduzir uma fala com essas pessoas que foram, de certa forma, afetadas diretamente, né? Que é uma preocupação. Sabe, que tipo de pergunta eu faço? Eu faço ela falar sobre a situação ou não, sabe? Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, da tua experiência, o que seria talvez uma melhor conduta, né, para essas pessoas que estão diretamente falando com as pessoas que sofreram, que foram impactadas aqui. É muito delicado, porque a gente sempre fala que é o que fazer quando a gente não tem o que fazer, o que falar quando a gente não tem o que falar. Então, naturalmente, esse encontro humano, e aí quando a gente conecta o nosso humano, quando eu conecto o meu humano com o seu humano, é uma possibilidade da gente poder apoiar as pessoas que estão aí na linha de frente, poder apoiar as pessoas que foram mais afetadas, né? Então, essa atenção específica, especialmente para pessoas que a gente percebe que estão mais suscetíveis a transtornos mentais, ela é muito importante. Oferecer essa segurança é dizer para essas pessoas que elas não estão sozinhas, porque a situação realmente é muito dramática, esse estado de choque, de atordoamento, confusão mental, entorpecimento, faz parte dessa experiência traumática.
Então, oferecer um cobertor quentinho, oferecer espaços de escuta e validação dessa dor, oferecer conhecimento sobre o que você vai passar, o que significa o que você está passando, o que é adoecimento mental, o que significa um processo de luto. Tudo isso vai trazendo algum conforto nesse momento tão difícil, né? Do ponto de vista de previsibilidade, do ponto de vista de tentar minimamente resgatar e ouvir as pessoas na compreensão de fato do que elas estão vivendo, como que elas estão vivendo e como elas estão passando por isso, né? Esse já é um caminho de muita possibilidade de afeto e de cuidado nessas relações que vão se estabelecendo a partir desse drama. Uhum. E é interessante, né? Porque nesse momento acho que ainda mais a gente sente, né, a necessidade da escuta, de uma escuta mais ativa, né? Porque às vezes a gente, no intuito ali de querer fazer o nosso melhor, né? A gente acaba falando muito e escutando pouco. Eu acho que nesse momento acho que a escuta ativa, né? Tanto para as empresas, tanto para quem está na linha de frente ajudando, né, essas pessoas, às vezes em abrigo, pode ser uma saída, né, pode ser uma alternativa que traga maior sucesso, né, maior empatia nessa questão, né? Perfeito, Eli, que a gente não perca a oportunidade de oferecer o nosso humano para essas pessoas, o que é possível hoje para essas pessoas, né? E é isso, perguntar sempre que for possível, né? O que eu posso fazer por você hoje, agora, nesse momento. E que as empresas também não percam a oportunidade de poder trazer um pouco mais de senso de comunidade, de senso de cuidado, para que a gente possa falar de fato sobre o que é viver uma experiência como essa. Mesmo que algumas organizações estejam falando de uma sede com um número menor de pessoas, mas o que significa uma empresa que passa por uma experiência como essa? Ou seja, sabemos que nunca mais seremos a mesma empresa, sabemos que nunca mais seremos a mesma equipe, sabemos que nunca mais seremos as mesmas pessoas. Eu vou contar um depoimento que eu ouvi na semana passada que eu fiquei muito mobilizada. Fazendo um acolhimento com um time, eram 82 pessoas online na semana passada, e no final da minha fala, uma menina abriu, já estava com a câmera aberta, abriu o microfone, pediu a fala, naturalmente, porque eu sempre digo que não é um espaço meu, é um espaço dessas pessoas que estão ali. E ela, muito emocionada, ela estava muito culpada porque ela estava bem. Isso também é um outro sintoma que eu tenho percebido muito da culpa de estar bem, sendo que pessoas estão desabrigadas. Então, também é um sentimento importante nesse momento. Mas ela dizia para mim que ela sabia que as chuvas iam continuar, elas sabiam que a situação ia ser cada vez mais dramática no Rio Grande do Sul, e ela estava questionando como é que ia ser a vida dela a partir dali, 22 anos, porque ela tinha um sonho de ter filho, e ela já estava questionando, do ponto de vista existencial, uma fala muito sentida, de que será que é possível eu colocar uma criança e um filho no mundo nesse momento, sabendo que as perspectivas de escassez dos nossos recursos naturais é tão grande que esses dramas, infelizmente, podem continuar acontecendo e a natureza se vingando do homem. Então, ela trouxe uma fala muito lúcida, muito madura, que trazia esse conflito existencial e essa tormenta existencial, que é uma proposta que o luto, infelizmente, traz para a gente, ou felizmente, né? Quem sou eu a partir dessa experiência? Quem sou eu no meu trabalho a partir dessa experiência? Então, o luto ele afeta a nossa dimensão existencial. Mas eu fiquei muito mobilizada com essa história, porque é isso, é uma menina questionando se faz sentido colocar um filho no mundo hoje em dia. E aí eu ainda fiquei pensando, falei, nossa, que forte isso. Mas é isso, a gente precisa acolher essa fala, a gente precisa acolher esse drama, que vai além das questões físicas, que vai além das nossas questões emocionais, que esbarra nas nossas questões cognitivas, da gente não ter capacidade para produzir nesse momento, a nossa capacidade de memória fica comprometida, o nosso foco fica comprometido.
muitas reações no corpo, físico, né? Taquicardia, dores pelo corpo, uma série de reverberações corporais que a gente precisa também ficar atento, porque essas também são, de alguma forma, sinais que o nosso corpo está dando, né? Para que a gente não desenvolva lá na frente, eventualmente, adoecimentos mentais. Que essa é a nossa grande preocupação. Como é que a gente tenta, de alguma forma, reduzir essa possibilidade de pessoas desenvolverem novos transtornos a partir desse drama. Uhum. Eu acho que tu trazes uma coisa muito importante, né, Mari? Assim, eu acho que independente de estarmos vivendo uma tragédia, né? Muitas vezes dentro das organizações a gente já não tem um ambiente seguro, a gente já não tem um ambiente que nos faça realmente florescer, né? E eu acho que isso talvez traga aí uma luz, né? Com relação às empresas que ainda não se atentaram, né, de que se as pessoas não estão bem, se as pessoas não estão no seu melhor, na melhor situação de vida mesmo, dentro de um pensar aqui de forma integral, né, e aí a saúde mental ela vem também muito forte, né, as empresas elas não vão ter os seus funcionários, não vão ter as suas essas pessoas dando o seu melhor em termos de performance, né? Exato. Eu sempre digo, Eli, que quando a gente estende a mão para um funcionário que está em dor, quando a gente estende a mão para alguém que está passando por uma situação pessoal difícil, eu não tenho dúvida que esse funcionário, que esse liderado, essas pessoas que trabalham nessa empresa, elas vão devolver para essa organização, para esse ecossistema, um salto qualitativo de gratidão, de engajamento, de produtividade, ou seja, de cuidado e, sobretudo, provavelmente vão pensar 5, 10, 15 vezes antes de sair. Então, isso também é uma possibilidade da gente trazer culturas com mais cuidado, com mais afeto, e que possam desligar as nossas ameaças, que essas lideranças sejam capazes de desligar as ameaças dos seus liderados, embora essas lideranças também estejam, nesse momento, enlutadas, o que também é outro drama nesse contexto. Mas, sim, temos oportunidades da gente falar sobre isso nesse contexto, que sempre foi um contexto muito inóspito, infelizmente, mas que a gente vai chegar lá e ampliar a consciência dessas pessoas. Com certeza. Mari, a gente já está chegando aqui ao final do programa, né? Passa muito rápido, né? Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui de esperança, né? De olhar para o futuro mesmo, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, para a nossa audiência. Sim, não sabemos e não podemos nos colocar no lugar de pessoas que estão vivendo essa tragédia e esse drama. A gente talvez tenha aprendido em algum momento o conceito errado sobre empatia. Nós que estamos distantes e seguros, a gente não tem nenhuma condição de saber e entender o que vocês aí no Sul estão passando. Mas quando a gente conecta o nosso humano com o humano de vocês, a gente consegue parar para pensar qual é a possibilidade de tentar, de alguma forma, afrouxar um pouco a insegurança de vocês que estão aí no Sul passando por essa tragédia. Então, espero que vocês se reorganizem o mais rápido possível, que vocês possam procurar os seus para estarem juntos, que esses encontros humanos se perpetuem dentro e fora das casas de vocês e dentro e fora das organizações também, para que a gente consiga rapidamente reconstruir o Estado e que vocês fiquem bem. Muito obrigada, Mari. Sempre é um prazer falar contigo, né? E também queria que tu falasse, quem quiser falar com a Mari, que quer, enfim, ter a Mari dentro da sua organização, como é que faz, Mari? Como é que te acha? Estou no LinkedIn, Mariana Clark, no Instagram também, bem fácil de me encontrar, Mari_C Clark. Vocês me encontram e vai ser um prazer poder apoiá-los no que for preciso. Fico à disposição, contem comigo nesse momento.
Ah, muito bem. Muito obrigada, Mari, pela tua partilha aqui de conhecimento, né? Chega a dar um quentinho no coração, né? Eu acho que todos nós que estamos ouvindo, né, que fomos impactados diretamente e indiretamente, né, por tudo isso que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, buscamos a esperança, né? Acho que a esperança de dias melhores, de reconstrução. Muito obrigada às pessoas que estão nos ouvindo aqui. Convido a todos também para estarem na audiência dos outros programas da Vale TV, que são muito legais também, muito importantes, né? Então, faço o convite aqui para nos acompanharem pelas redes sociais. E a gente se vê na semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram, com mais pessoas inspiradoras. Mari, mais uma vez aqui, o meu agradecimento do povo gaúcho, né, por tê-la aqui nesse momento. Obrigada a você, Eli. Boa noite. Boa noite e até semana que vem, gente, com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.